O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar o lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A Atos dos Apóstolos hoje continua. Ontem, Paulo, que conta toda a história da salvação, a economia da salvação, até chegar em Jesus. E depois diz: vocês não aceitaram a Cristo e o condenaram. Como dizia as Escrituras, os Salmos, o servo sofredor de Isaías, né? E aí, vós, irmãos, vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem. Os habitantes não reconheceram a Jesus. Por que não reconhecem a Jesus? Interesses pessoais. Os judeus queriam um Messias guerreiro, que restabelecesse a hegemonia, a força em Israel. Uma força política, e não um Messias que apontasse para um outro mundo, né? E também orgulho, soberba. Não estar atento ao Espírito, mas sim à sua própria, seus caprichos. Isso acontece muito hoje também. Nós temos gente dentro da igreja que abraça ideologias macabras, até chega a do aborto. Até aborto, que é o pecado mais grave, que tem até excomunhão, late sententia. O aborto, quando é feito conscientemente, livremente, querendo, além de ser pecado mortal, é excomunhão. E tem gente que tem corrente ideológica dentro da igreja que ainda apoia. Ideologias marxistas, comunistas, tudo. Tem gente na igreja que não escuta a sua própria igreja, o espírito, né? Coisas absurdas de gente que não se abre ao espírito, vive essa vida ideológica dentro da igreja. E isso depois tem consequências graves na família, na educação familiar, em tudo, né? Porque se você não é capaz de se... Jesus é a verdade, não é uma das, né? Então você tem que se aderir a ele completamente e perguntar por que a igreja não concorda com tal e tal coisa, né? Por que a igreja é a favor da família? Que a igreja não é homofóbica. A igreja só diz que sexo não é simplesmente para prazer. Você não faz sexo para usar o outro. O sexo é doação recíproca para gerar vida. Isso está no manual de instrução do ser humano. Se você usa sexo para prazer, ponto, você vai virar um escravo, infeliz, vazio e vai ser condenado. Seja homo, seja hétero. Seja homo, seja hétero. O problema é que você não quer aprender com a mãe qual é o manual de instrução do ser humano. É isso. É muito fácil acusar a igreja mãe de homofóbica. Agora, quando o homossexual está depressivo, está com HIV, quem que cuida? Quem? A igreja. Esses movimentos macabros de capeta aí, descarta. Porque quando a pessoa está doente, não serve para levantar bandeira. Eles não estão nem aí. Quem cuida é a mãe.
que quer o bem, né? Aí vira essa blafafá de acusar a igreja injustamente, que é muito mãe. Agora, se você está na igreja que é mãe, obedeça a mãe, ouça a mãe, obedeça a mãe, né? Bem, o evangelho de hoje, eu leio muito esse texto nos velórios, né? É o texto mais forte. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tendes fé em Deus, não perturbe. O que está passando? Qual é o problema? Não se perturbe. Tendes fé. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus quer todo mundo salvo. Deus quer todo mundo. A Igreja Católica não aceita a doutrina da dupla predestinação, de Calvino, Lutero, também um pouco, que é muito forte na presbiteriana, mas em algumas outras igrejas, que Deus escolhe quem vai ser condenado ou não. A dupla predestinação, né? Nasce, aí Deus escolhe. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Isso é um absurdo. Na nossa igreja existe uma predestinação, o céu. Só que tem o livre-arbítrio. Deus leva a sério a sua decisão no livre-arbítrio. Você pode não querer o céu e ser condenado. Mas não é que Deus quer que você seja condenado. Isso não existe. É ridículo pensar que Deus vai criar alguém para mandar para o inferno. Essa doutrina calvinista é péssima, né? Deus criou para o céu, mas nós temos um livre-arbítrio, que é um mistério, porque como é que eu, que dependo de Deus para tudo, eu não controlo nada do meu corpo, ainda posso negar o meu Criador? É um mistério. Só Deus pode fazer isso, pela sua onipotência, né? Criar uma criatura que precisa dele para tudo. Quem me sustenta, na verdade, por trás aqui é Deus, porque eu, coitado, nem sei como é que é meu coração, se está com gordurinha, né? Tem que fazer o cateterismo lá para ver se tem umas gordurinhas. Não sei nada de mim. Nada. E tem gente que diz que Deus não existe. Abre o bocão, só usa isso aqui, né? A cloaca, para abrir, para falar bobagem. Porque o resto não domina nada. Nada. Tudo nas mãos de Deus. E mesmo assim, eu tenho um livre-arbítrio de negá-lo. É um mistério. E também é um outro erro gravíssimo, né? Não, Deus é bom, inferno não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O inferno não existe porque Deus é mau. O inferno existe porque ele te leva a sério. As suas decisões são levadas a sério. Ou você decide de verdade, ou você vai se condenar. Se não existisse inferno, depois ia ser tudo um teatro, né? Eu ia fazer um papel de padre, mas depois todo mundo vai para o céu, como alguns pensam. Chama o inferno vazio, apocastátasis, ao nome. O primeiro a falar isso foi um Orígenes, apocastátasis. E depois, no final dos tempos, o inferno fica vazio. Jesus volta, leva todo mundo para o céu. Não é doutrina católica. O inferno existe porque te leva a sério. Mas na casa de meu pai há muitas moradas. Ele quer a gente no céu. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar o lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo. O Paráclito, o Espírito Santo, aponta Cristo, né? O Espírito Santo aponta Cristo, que nos leva à salvação. Houve várias heresias dizendo que o Espírito Santo pode apontar a outra religião. Não. O ecumenismo não é um ciranda-cirandinha. Eu não converso com um pastor achando que a minha verdade é minha e a do pastor também é outra verdade. Não. Eu converso com o pastor sabendo, convicto,
que eu estou na verdade plena. E nós vamos dialogar o que é verdade para mim, é verdade para ele, até chegar na conclusão de uma religião que existe desde sempre, que é a religião dos primeiros séculos, depois que morreram os apóstolos. Qual é, hein? Eu desafio. Qual é a religião logo depois que morreram os apóstolos? Tinha papa? Tinha devoção a Nossa Senhora, aos santos? Batismo de criança? Vai estudar. Quem são os primeiros cristãos? Então nós vamos dialogar. Isso é ecumenismo, não é ciranda, cirandinha. Eu converso, não, a minha verdade é a sua. Não, o ecumenismo da igreja é um ecumenismo para chegar numa verdade. Porque Jesus diz o quê? Como é que nós vamos saber o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma plenitude da verdade que vem ao longo dos séculos, que é universal, no mundo inteiro, que tem que ter uma referência, por isso tem que ter papa. Aí vem, o papa é a besta do Apocalipse. Besta é quem fala bobagem dessa, né? Quem escolheu Pedro foi Jesus. Ele escolheu o primado de Pedro, chamou no canto, apacenta as minhas ovelhas. Foi ele que escolheu. Assim como quem escolheu Maria, foi ele. Por que eu vou direto para Jesus se eu não preciso sem Maria? E quem disse que Deus foi direto a Jesus sem Maria? É você que é petulante e não quer ela. Porque Deus quis, ou não? Quem quis ela foi ele. Como assim? Que Bíblia que você tem em que Jesus veio sem ela? Eu não sei que Bíblia é essa, né? A gente ouve cada bobagem, e como católico também quase não lê Bíblia, muitas vezes e não estuda direito, ouve umas bobagens dessa e fica calado. Para que eu ir direto para Jesus se eu posso ir direto sem Maria? Mas você vai, mas não foi o que Deus quis. Você vai de teimosia, né? Porque esse não foi o caminho que Deus quis para o seu filho. Ele quis o sim dela. O Deus Todo-Poderoso perguntou para Maria se ela aceitava. É através dela que ele veio. Qualquer outro caminho não é o que Deus escolheu. É o que você escolheu, não é o que Deus escolheu. E não é o que a Bíblia escolheu. Já que tem toda essa, tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia, né? Até parece que os apóstolos da época tinham a Bíblia com zíper. Tem uns que acham isso. Não tinha nenhum evangelho escrito, até morrer Pedro e Paulo. Era tradição, era o Espírito Santo na igreja. Agora, será que o Espírito Santo deixou de existir ao longo dos séculos? Eu voltarei e vos levarei comigo, e a fim de que também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Senhor, nós não sabemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Tudo, a única religião em que Cristo é revelação e revelado. Revelador e revelação. Mediador e revelação. Não existe outra religião isso. Jesus nos braços de Maria é revelação. Maria fazendo só é revelação. Jesus criança é revelação. Ele em si é revelação, porque é o próprio Deus encarnado, né? Então, tudo ele é revelação. Então aí está hoje um pouco de apologética, defesa da nossa igreja maravilhosa, né? Atacada por esses movimentos, chamando de homofóbica, a mamãe, que acolhe todo mundo e ama, só que mostra o caminho da verdade. Mostra o caminho da verdade. A igreja que me fala que o papai quer todo mundo no céu, você pode ensinar para os meninos, papai quer todo mundo no céu, mas você pode dizer não para o papai. E não é porque o papai é mau, não, né? E uma igreja plena, que existe desde os primeiros séculos. Bem, você tem dois caminhos, meu filho. Reza e estuda. Mas não fala bobagem, não. Que Nossa Senhora te dê juízo.